Então, sem mais delongas, vamos começar esse diálogo. Vou considerar como um diálogo, não vou considerar assim como propriamente um minicurso, por quê? Porque são socializações da minha prática pedagógica, da minha vivência em sala de aula, durante esse percurso, né, da minha jornada na rede municipal. Então, eu trago algumas reflexões, mas também trago um pouco de embasamento teórico sobre a questão do letramento, né, que é o nosso objeto de estudo hoje à noite, cujo tema são práticas de letramento matemático na EJA, né? Então, eu vou trazer para vocês como se deu esse desenvolvimento da pesquisa, né, em relação ao letramento e essas práticas durante essa minha jornada. E eu foco em alguns trabalhos que desenvolvi, trazendo esse diálogo, né, estabelecer essa conexão entre o letramento e essa prática pedagógica na qual a gente desenvolveu durante as aulas e durante esse percurso, né, da rede municipal. Pode, pode passar, professor. Aí sim, tem a apresentação aqui. E eu começo. Não, esse daí, ok. E eu começo já trazendo alguns questionamentos, né? Que é bom a gente começar a questionar, porque a gente vai refletir, né? E ter esse olhar mais crítico sobre essa questão, né? E eu trago algumas reflexões aqui em relação ao letramento, né? A primeira é: o letramento tem conexão com a matemática? Será que esse letramento na qual estamos buscando, né? Estamos ansiosos para entender esse conceito, será que ele tem essa conexão com a matemática? Quando eu ouço a palavra letramento, eu penso que é a questão da língua portuguesa, né? Eu pensava assim anteriormente, né? Letramento, quando eu fazia a graduação, eu disse, não, letramento é língua portuguesa. Acho que a matemática não tem essa competência de estudar essa forma de abordagem, né, que é o letramento. Outra questão que eu chamo a atenção é uma pergunta, né? O que é o letramento matemático? Né? Então, se eu pergunto o que é o letramento matemático, então o letramento, a matemática se dá conta do letramento, né? Então, é isso que eu chamo a atenção da reflexão, né? Sobre a questão dessa conexão do letramento com a matemática, que hoje, equivocadamente, muita gente entende que não tem essa conexão, né? E o que é esse letramento matemático? E o terceiro questionamento é: qual a importância do letramento matemático para a formação das pessoas, né? Para a formação de um sentido amplo, né? Um sentido na qual a matemática ela traz tanto essa abordagem mais técnica, né, de você conhecer a matemática para desempenhar funções, né, desempenhar funções do cotidiano, desempenhar funções da profissão, né, desempenhar tarefas também, né, você ter esse olhar, né, dessa importância do letramento e também essa formação mais ampla, mais crítica, na qual a matemática também traz uma proposta de uma formação mais crítica a partir de quê? Da compreensão dos números, da quantidade, da quantificação. Quando eu falo num preço de alguma reforma na questão pública, né? Numa praça, num hospital, aquele dinheiro é público, aquele dinheiro ele é fiscalizado por nós. Então, se o cidadão ele não sabe quantificar o quanto representa aquele valor monetário que está indicado naquela placa, então aquele cidadão ele não consegue ter esse senso crítico de valores, de quantificações, e se essa quantificação realmente é uma quantificação exata, correta, para que
determinado grupo, né, de pessoas que trabalham com essa licitação, esclareçam de forma correta o porquê utilizou aquela quantificação. Então, isso perpassa sobre a questão da matemática crítica. Você tem que entender para compreender, né? Hoje, muita gente não entende esse básico da matemática, né? Eu costumo falar com os alunos na sala, quando a gente vai estudar a questão das ordens, classes, né? O significado de o que é milhar, o que é milhões, né? Bilhões. E aí muitos não têm esse conhecimento, por quê? Porque foi lhe negado ou porque eles não conseguiram aprender esse conhecimento. Mas é um conhecimento importantíssimo para eles. Entender essa proporcionalidade ou essa relação de quantificação para que eles possam desempenhar seu papel crítico junto à sociedade no tocante à cobrança daquilo que eles precisam, né, saber para eles ter esse conhecimento, até mesmo o investimento que eles têm com essa quantidade de dinheiro, né? Então, isso perpassa sobre uma educação também financeira, né? Então, essas três indagações que eu trago aqui vai perdurar durante esse nosso encontro e que a gente pode retomar no final, né? Para ver se a gente tem adquiriu essa resposta durante o desenrolar desse mini curso. Pode passar, professor. Aí vem o próximo, que é letramento ou numeramento, né? Para efeito de uma concepção matemática, sociocultural, utiliza-se alguns termos, né? Eu trago aqui a figura da professora Fonseca, né? Que ela traz assim, ela traz as classificações dessa questão do letramento, do numeramento, que entra uma outra classificação, que é o alfabetismo, né? O alfabetizar, o sujeito alfabetizado matematicamente, né? O alfabetismo matemático, o alfabetismo funcional, né? E o letramento, o numeramento. Então, tem essas classificações que a gente vai tentar, no desenrolar dessa nossa conversa, esclarecer para vocês. E a gente vai estabelecer esse diálogo em relação a isso aí. Pode passar. Então, eu trago esse conceito que Fonseca, 2004, ela entende, né? Que ela, sobre a questão do letramento. Entende o letramento como habilidades matemáticas, né? Como constituintes das estratégias de leituras que precisam ser implementadas para uma compreensão da diversidade de textos que a vida social nos apresenta com frequência e diversificação cada vez maiores. Então, o sujeito ele precisa ser letrado para entender um problema matemático, por mais simples que seja, né? Ele precisa desse letramento, agora eu falo letramento na língua portuguesa, na qual ele entenda ou ele consiga ler aquele problema matemático. No entanto, ele precisa também do letramento matemático para entender as simbologias e as conjecturas da matemática, por mais simples que seja, né? Ele precisa entender o que é o símbolo de união, o símbolo de interseção, né? Ele precisa entender o igual, os sinais, né, de mais e menos, os sinais das operações básicas, né, da divisão, da multiplicação. Então, isso perpassa sobre a questão do letramento, o letramento matemático também, né, na sua forma mais técnica. E também, unindo esse letramento da língua portuguesa, na qual ele vai entender um problema contextualizado, né, um problema matemático, uma situação problema contextualizado, ele consiga também entender e unir essa parte portuguesa à parte matemática, ao letramento matemático, a partir da compreensão desses símbolos, né?
A gente observa que tem muitos alunos na nossa própria EJA, né, que eles não entendem o problema ou eles não querem ler o problema. Por quê? Porque já tem uma resistência de encontrar algo que eles não sabem naquele problema, né? Então eles perguntam logo, professor, a conta é de somar, é de subtrair, é de dividir? Eu disse, não, leia a situação problema, porque não é só a questão da conta, do tipo de operação, é você entender a proposta ou o contexto do problema, né? Ele entendendo o contexto do problema, ele imediatamente ele vai identificar de que se trata a operação matemática. Mas se ele não tentar, ele não consegue. Então, muitos eles não entendem a simbologia matemática que vem atrelada àquela situação problema. Então, isso dificulta no processo de ensino-aprendizagem. Então, a proposta seria o quê? Seria possibilitar o conhecimento desse letramento para esse aluno, né? Começar do zero, começar de onde ele não compreende, de onde ele não vai passar adiante, né? Que seria essas conjecturas, essa simbologia matemática na qual ela é recheada de um significado, né? Quando eu falo sobre a questão do contém, não contém, está contido ou não está contido, eu tenho significados. Quando eu falo de pertence ou não pertence, eu estou falando de elementos para conjunto, né? Diferente de está contido ou não está contido, que é de subconjuntos para conjuntos, né? Então, esse significado é que é o importante para a questão do letramento matemático. Então, ela fala aqui, né, que entende esse letramento como habilidades matemáticas como constituinte das estratégias de leitura, ou seja, para você ter estratégias de leituras matemáticas, tem que entender essas habilidades, tem que ter essas habilidades matemáticas na qual vem no texto, né? E todo esse amparato de simbologia que eu falei, né? E ela chama atenção para a diversidade do texto, da vida social, que nos apresenta com frequência cada vez mais diversificado, né? Hoje é diferente um problema hoje no livro didático do há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás falava assim, eu tenho 20 laranjas, divida por 5 pessoas e pronto, né? Hoje tem toda uma contextualização de que a laranja ela é produzida em tal estado e que esse estado ele detém o poder de produzir essa laranja, e essa laranja ela é transportada a tantos quilômetros, tal, 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 até chegar ao ponto de dizer que 300 laranjas foram destinadas para 3 empresas. Quantas laranjas fica cada empresa, né? Então, isso é o que ela chama atenção hoje, que está mais diversificado a linguagem, né? Está mais complexo. Por quê? Porque a ideia é você deixar o aluno competente nas questões do cotidiano, ele entender as questões do cotidiano e aplicar a matemática para isso, para esse fim. Toledo fala sobre numeramento, que seria mais amplo, né? O numeramento, veja aí a diferenciação, né? Seria mais amplo que alfabetismo matemático, pois diante de determinadas demandas do mundo real, fazer uso dessas mesmas habilidades combinadas com habilidades do letramento, certo? Então, o numeramento, ele seria uma coisa mais ampla, né? Seria algo mais técnico e mais voltado à questão da amplitude da sua compreensão em relação ao alfabetismo e em relação às habilidades do letramento, na qual eu já falei, né? Um outro aspecto contrário ao letramento e numeramento seria o quê? O analfabetismo matemático, que hoje a gente encontra muito nas nossas salas de aula, né? O sujeito que ele não consegue realizar determinadas operações matemáticas porque ele não tem conhecimento. Tem pessoas que não conseguem escrever, né? Escrever um número de um celular. Não consegue. Então, esse sujeito ele é considerado analfabeto matemático. Ele não consegue escrever mesmo a numeração, o 84, 99, tal, tal, tal.
Então, isso vai de encontro ao letramento e numeramento. O analfabetismo matemático, e segundo Paulo, que está aí no texto, fala o seguinte, que o analfabetismo em matemática é uma incapacidade de lidar confortavelmente com as noções fundamentais de números e de probabilidade. Então, essa forma de não ter esse conhecimento de lidar com números e essa questão mais de probabilidade, de proporcionalidade e outras formas mais de entender a matemática básica, é que traz para entendimento de Paulus, o analfabetismo em matemática. E é aquilo que eu falei também, que foi constatado numa pesquisa que a gente vai ver logo logo, que é esse Instituto Paulo Montenegro, que desenvolveu algumas pesquisas sobre letramento, com o objetivo de criar um indicador nacional de alfabetismo funcional, né? Na qual traz o entendimento prático desse conceito, ou seja, o alfabetismo funcional já seria algo voltado à alfabetização dessa funcionalidade. Pode passar. Sobre o analfabetismo funcional, né? Analfabetos funcionais são pessoas que dominam precariamente a leitura e a escrita, né? Eles dominam precariamente esses dois campos, né, de conhecimento. São consideradas analfabetas funcionais as pessoas com permanência inferior a 4 anos de escolaridade, segundo esse instituto, né? Então, eles são considerados analfabetos funcionais, não é analfabetos matemáticos, né? Eles são considerados analfabetos funcionais com permanência inferior a 4 anos de escolaridade. Isso sem ter aquela aprendizagem, claro, né? Tem pessoas que passam, que ficam permanentemente na escola durante esse tempo ou menos e conseguem avançar. Mas tem outras, principalmente na EJA, que elas ficam, né, vários anos. E tem aquela história também da EJA, né, fazendo um breve relato sobre os sujeitos, que eu nem falei aqui, né? Mas tem os sujeitos da EJA, que eles vão para a escola no intuito de receber aquele certificado para receber uma promoção no trabalho, né? Para avançar. Tem outros que têm aquele intuito de fazer concursos, que são poucos, né? Ou entrar na universidade. E tem outros que vai para a escola para se socializar, porque não quer ficar em casa, ou está aposentado, ou tem essa carência de ter uma socialização junto às outras pessoas, e o importante para ele ali é socializar. O aprendizado é o que ele interessa, né? Nem tudo ele vai querer aprender, e também a questão da longa permanência na escola. Cria um vínculo afetivo, né? Com as pessoas da escola, com os professores, com a direção, e querem ficar, é, e querem ficar nesse, nesse, nesse ciclo, né? De você ficar ali na EJA, a escola é boa, as pessoas lhe recebem bem, e ele não tem interesse de avançar, de terminar o ensino fundamental, de ir para o médio, de fazer uma faculdade, ou até mesmo receber esse diploma do ensino médio, fazer um curso técnico, né? E não tem essa perspectiva. Então, esses são algumas das características dos sujeitos na qual a gente identifica durante essa nossa prática, né? Essa prática diária, essa vivência com esses alunos, a gente identifica essa característica, né, dos alunos. E aí, em relação à própria figura do sujeito, né? Eu estou abrindo aqui um parênteses rápido. O sujeito temos ali naquela sala de aula diversas pessoas, né? Diversas mentes, né? Diversas pessoas com as suas histórias. Temos o adolescente, temos o jovem, né? Temos o adulto, temos o idoso, né? Então, são pessoas que têm suas necessidades formativas diferentes, né? O adolescente traz essa proposta mais de
de saber o conhecimento mais digital, né? Ele tem uma facilidade mais com a manipulação das tecnologias e ele quer um estudo mais dinâmico, mais rápido, ele quer avançar, ele quer atividades práticas, né? Já temos a figura do adulto que passou 10 ou 20 anos sem estudar e quer retomar os seus estudos, mas quer retomar naquele modelo antigo na qual ele foi alfabetizado, ele foi submetido a esse estudo, né? Essa sala de aula mais tradicional, né? Quando a gente propõe alguma atividade diferenciada de cinema, de uma atividade mais crítica, mais de discutir, mais de trazer a tecnologia, eles pensam logo que não vai ter aula, né? Professor, hoje não tem aula, hoje é filme, não é aula, vou-me embora, que eu queria copiar, né? Então, eles têm muito essa cultura do quadro giz, né? Do copiar, do preparar ali a coisa bem tradicional e trazer aquela atividade para levar para casa, para fazer e tal. Os idosos já têm aquele interesse de retomar também dessa forma mais tradicional, mas muitos querem também, têm um desejo tem um desejo, é verdade, Josenildo, tem um desejo de trazer muitos idosos, né? Trazer essa questão de aprender a ler, para ler livros, poesias, ler a Bíblia, ler outras coisas que eles não tiveram oportunidade enquanto pessoas mais novas, né? Durante a sua formação que não teve, né? Que foi lhe negado essa formação. Então, essa é a figura dos sujeitos na qual estamos, temos esse desafio de alfabetizá-los, de educá-los, né? E de trazer esse conhecimento para eles, certo? Aqui fala que é relativo o tempo de permanência na escola para que as pessoas passem na fase de analfabetismo funcional para a fase de alfabetismo funcional, né? Que seriam pessoas alfabetizadas funcionalmente. Cada vez mais, nas pesquisas sobre alfabetismo funcional, é dada importância às habilidades matemáticas. Entende-se por habilidade matemática o conhecimento ligado à quantidade, à ordenação, operações e resolução de situações problemas, né? Essa habilidade seria esse conhecimento mais técnico da matemática, né? Na qual a BNCC também aborda, né? Aborda essa habilidade, mas no nosso caso da EJA tem as diretrizes que traz alguma coisa relacionada a isso, certo? Então, esse Instituto Nacional, ele traz essa compreensão dessa questão da habilidade matemática. E é de suma importância considerar essa habilidade enquanto indicadores do alfabetismo funcional. Ele traz, pode passar, professor, vamos dar uma adiantada mais, né? Porque o tempo ruge. Esse instituto, ele traz uma pesquisa que eu vou falar rapidamente aqui para não fugir do objetivo, que ele avaliou as habilidades, né, 2002, matemática, foram propostas tarefas que medem habilidades de leitura e interpretação de números, gráficos, tabelas, assim como operações de aritmética, de proporção, de porcentagem. Então, foi classificado entre o nível 1, 2 e 3. O nível 1 seria essa parte mais de leitura e interpretação de números, gráfico. 2 já entra a parte de tabelas, de operações, né, de proporções. O 3 já entra essa parte mais da matemática mais específica, porcentagem, medida de tempo, comprimento e tal. Então, ele identificou que 32% das pessoas, né, atingiram o índice do 1, né, que é esse conhecimento mais básico da leitura e da interpretação, 44% o nível 2 e 21% o nível 3, que 21% é mais esse conhecimento de porcentagem, esse conhecimento na qual o cotidiano exige, precisa mais, né? Também essa pesquisa diz que 2% da população entre 15 e 64 anos, nessa época, são considerados analfabetos matemáticos, né? Assim como 29% são alfabetizados de nível 1, 46% e tal, nível 2 e 3, né? A pesquisa apresenta profundas desigualdades face às oportunidades, tanto de adquirir como de utilizar as habilidades matemáticas funcionais. Podemos refletir sobre o diagnóstico para inclusão em sala de aula.
uma vez que pouco mais de 21% das pessoas sabem ler e interpretar dados matemáticos. Veja só como essa questão do letramento ela é primordial. Por quê? Porque nessa pesquisa está certo que a realidade mudou, né, para hoje, mas eu acho que a proporcionalidade não é muito distante, não destoa muito, né? Porque ele diz que 21% das pessoas sabem ler e interpretar dados matemáticos. Quer dizer, do universo, quantos habitantes não tem o nosso país, né? E tirar esses 21% que sabe e o restante não sabe é uma coisa gritante. Pode passar. Pode passar o próximo. Pronto. Esse aí, não, pode o anterior. Pode ir o anterior, porque eu não tinha passado. Tá aí. Aí comparando essas pesquisas com situações didáticas, né? Aí, primeira situação didática que a gente vai discutir aqui, essa primeira situação didática, que vamos discutir, e vamos fazer uma interaçãozinha já já, para não ficar muito cansativo e sonolento, certo? Fizemos um recorte da nossa dissertação, da dissertação de mestrado, que foi, o objeto de estudo foi a educação de jovens e adultos, mas no campo da aprendizagem, né? De elaborar situações, problemas, em sala de aula com alunos da EJA. E com alunos que precisavam, na época, ser incluídos, né? Os menos favorecidos na sala em relação ao conhecimento matemático, né? Inclusive, tinha uma das alunas que tinha um forte pavor com a matemática, na qual ela revela depois que foi muito rechaçada, foi muito criticada, discriminada pelo professor, porque não conseguia interpretar fatos matemáticos, perguntas mais simples e matemáticas, certo? Então, nesse trabalho fizemos uma espécie de comparativo dos parâmetros dessa indicação com os resultados obtidos na dissertação. Pode passar. Elaboração das atividades, né? Essas atividades foram propostas, algumas atividades em sala de aula através de uma sequência didática, na qual a gente fez uma sequência didática, estudamos a questão da fração, né? O estudo da fração, a relação entre a fração e o número decimal, né? E fizemos uma sequência didática, trouxemos a metodologia foi a engenharia didática, na qual conduzia a nós, inicialmente, fazermos uma atividade diagnóstica para saber o nível de compreensão da fração dos alunos, né? Daqueles alunos que estavam sendo submetidos a esses testes, né? Da sequência, a essa sequência didática. E conseguimos, assim, aplicar essa sequência, mas com muita cautela, né? Tivemos algumas dificuldades, porque a própria compreensão do conceito de fração, eles não tinham, né? Eles não tinham essa compreensão da fração. Eles achavam que era um número sobre o outro, né? Eles não estabeleciam essa relação entre a relação parte e todo, entre a razão, né, da fração. Eles tinham muita dificuldade de entender isso aí. Então, a gente foi fazendo essa atividade, fui desenvolvendo essa sequência, utilizando o material concreto, que aí está dito aí, ó, com auxílio do material concreto, que é palito de fósforo, a gente utilizou palitos, né, por ser um material concreto barato, né, de fácil aquisição, a questão, discutimos até então a questão também da preservação, né, utilizar um material que pudesse ser reciclável. Utilizamos também o material dourado, que todos conhecem, né, material dourado, e o papel quadriculado também nessas atividades, certo? Então vejam que nessa questão do letramento, eu estou trazendo, nesse contexto do letramento, por quê? Porque esse trabalho me deu fortes indicadores de que os alunos eles tinham uma certa não compreensão do conceito de fração. Então, eles eram considerados analfabetos matemáticos nesse contexto da fração, certo? Lá na frente eu falo mais alguma coisa, né? As atividades foram elaboradas considerando os seguintes pontos: abordagem dos conhecimentos prévios, né?
o conhecimento prévio ele é importante, principalmente na EJA, mas se for visto como equivocado, ele às vezes atrapalha na formação do conceito, né? Por isso que é importante a gente identificar esse conhecimento prévio e explorar e fazer essa exploração desse conhecimento mediante o aluno, o seu conhecimento, mas perceber ou ter muito cuidado de não explorar o conhecimento prévio equivocado, né? Esse conhecimento mais mais generalizador. Eu posso citar um exemplo do conhecimento prévio equivocado, é quando o aluno ele entende que a multiplicação, né, é algo que ele sempre ganha, sempre aumenta, né? E quando ele vai ver a multiplicação em outro campo numérico, que é o campo dos decimais, ele percebe que um número do decimal multiplicado pelo outro, ele diminui, né? Aparentemente ali, o resultado diminui. Então, isso, se ele não tiver uma compreensão conceitual, ele vai generalizar de que sempre a multiplicação, né? Sempre a multiplicação ela está ali de uma certa forma ganhando espaço, certo? E outra coisa aqui que fala que a gente utilizou, né? Foi o material necessário, procedimentos que os alunos deverão realizar com a leitura e interpretação de problemas. Pode passar, professor. Eu trago o problema, né? O problema dessa atividade na qual estamos discutindo, que seria elaborar situações didáticas que superem o analfabetismo matemático e a mudança de nível do alfabetismo matemático no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, o sujeito ele é alfabetizado matematicamente no nível 1, que ele só sabe leitura e escrita, né? E interpretar algumas coisas. E a ideia é ele atingir o nível 2 para saber interpretar tabelas, gráficos, resolver pequenas equações e também ir para o nível 3, que seria a porcentagem, que seria um conhecimento mais elaborado, né? Então a ideia é essa, desse problema que traz nessa compreensão nossa. Então, pode passar, professor. O objetivo seria propor mecanismos didáticos que promovam a superação do analfabetismo e crie condições de aprendizagem, né? Em que o aluno perpasse os níveis de alfabetismo matemático, aquilo que eu falei já anteriormente, rumo a uma aprendizagem com significados, né? A ideia é você ter essa sequência didática, o aluno ele consiga avançar a partir dessa abordagem, né, didática, na qual o professor ele na sua prática ele consegue desenvolver, consegue essa desenvoltura, né, a partir da sua prática, da sua vivência do dia a dia e propor essas atividades na qual o aluno ele consiga avançar, para que ele possa sair dessa condição do não letrado ou analfabeto, né, matemático, para o letrado matematicamente, certo? Pode passar. O local da pesquisa, dessa pesquisa, foi na rede municipal também, alunos de EJA, né? Eu tive o cuidado de trazer essas experiências voltadas à EJA, porque o trabalho, o minicurso em si, refere-se ao letramento na educação de jovens e adultos. Então, isso foi tudo desenvolvido em sala de aula de EJA, né? Então, foi na Escola Municipal Feira Itajubá, ali nas Quintas. Escolhemos uma amostra de 4 alunos, como disse a vocês, com maior deficiência em matemática. Identificamos a partir de uma atividade diagnóstica, que eles tinham uma séria dificuldade em compreender a matemática, né? Eram 3 rapazes e uma jovem, né? E coloquei aqui os nomes deles, fictícios, né? De pessoas. Não, aliás, desculpe aí, eram 2 jovens, Lia Rose e Ana. Lia Rose e Ana. Não, desculpa aí, eram 3 jovens e um rapaz. A sequência didática baseada nos números racionais, na época era fração, né? Que eu, como eu disse a vocês, foram desenvolvidos com alunos com auxílio do material concreto, aquele material que eu falei para vocês, o palito de fósforo, o material dourado e o papel quadricular. Pode avançar.
Abrindo um parênteses aqui rápido sobre esse tipo de material, né, concreto, é de suma importância, né, nas nossas abordagens sobre essa questão do letramento, né, matemático na EJA, é de suma importância a gente utilizar essa forma mais prática de manipulação, claro, tendo cuidado de não cair naquela ideia de que a prática pedagógica da EJA pode ser infantilizada, né? Eu levo materiais concretos e alguns alunos pensam que a gente quer infantilizar, quer trazer essa prática mais manipulável, né? E pensa, tá certo, Josenildo, eu vou ver aqui que eu não consegui ler não, mas eu vou ver se eu entro aqui no chat, mas eu vou destinar aqui rapidamente um período para discutirmos, eu vou dar uma avançada legal para que o importante é a discussão, né? Então, esse material é importante para a gente utilizar para descobrir, né, e para avançar e para descobrir essa carência, essa forma na qual o aluno ele tenta reagir, mas não tem como. Por quê? Porque o ensino tradicional na qual ele foi submetido só dava aquela opção de abordagem, não tinha um outro tipo de opção, né? E aí o aluno ele não conseguia avançar porque precisava de um estímulo externo. E um dos estímulos seria esse material manipulável, dentre outros, né? Tem outros tipos de estímulo, outras metodologias que a gente pode também trabalhar com os alunos, né? Pedagogia de projeto, metodologias alternativas, né? O próprio mapa mental e tal, que o aluno ele consegue se identificar a partir da sua necessidade formativa, né? A análise do resultado aí que eu coloquei aí diz o seguinte: isso já estou nos finais daquela análise da experiência desses alunos que não eram letrados no campo do número racional, da fração, e vem essa análise agora pós submissão da sequência didática, né? Os alunos de Lia e Rose, que são as iniciais, né, tiveram a oportunidade de compreender, a partir de situações problematizadoras, a fração. Eles tiveram a oportunidade de compreender, vejam só. Tanto como relação parte-todo, que eles não tinham essa compreensão, a gente percebeu na atividade diagnóstica inicial, quanto como razão, deixando assim de fazer parte da estatística de analfabetos matemáticos, na qual a gente falou no início, né? Pessoas que não conseguem ler o preço de um produto ou anotar o número do telefone, que isso é considerado analfabeto. No caso, o pesquisador, no caso eu que estava lá conduzindo a pesquisa, perguntou quantos palitos tem no total, eles responderam 24 palitos, que a gente pegou palitinhos para fazer uma atividade da relação parte-todo. Aí eu perguntei quantos palitos foram considerados, no caso da relação parte-todo, eles responderam 6, que eles pegaram 6 no total, né? No total de 24. Eles responderam bem de acordo com a sequência didática, bem corretamente, né? Os alunos conseguiram relacionar números racionais na representação fracionária e na decimal, ficando situado no nível 2 daquela pesquisa na qual a gente falou no início do nosso trabalho. Quer dizer, do nível, não é nenhum, nível 0, né, que eles estavam, passaram para o nível 2. Próximo, professor. A matemática como agente transformador a partir de situações didáticas. Então, a gente observou que a matemática ela funcionou como agente transformador nessa ação aqui, na qual essa aluna ela relatou, né? Lia dá um depoimento na seguinte frase: eu não gostava de matemática, mas a partir dessas atividades eu estou passando a gostar. Essa aluna ela tinha uma aversão à matemática ao ponto de ter problemas de suar as mãos, de palpitações, né? Ela não conseguia ficar muito na aula de matemática, ela saía, não queria ficar, e depois a gente conversando, identificou que ela disse que quando era criança, o professor disse que ela não conseguia, que ela era taxada de burra por não compreender e tal, e que não ia entender a matemática. Então, a partir daquele momento, travou, né, a questão, criou-se um monstro da matemática na mente dela, e a partir dessas atividades, ela começou a ter desenvoltura. Inclusive, ela era até empregada doméstica na época,
e ela deu um depoimento de que conseguia entender as receitas que a patroa deixava, né? Para fazer um bolo, né? Meio pacote de macarrão, para fazer um bolo com 2 xícaras e meia de açúcar, meio litro de leite, né? Todo esse conhecimento matemático, ela disse que já tinha, ela conseguia fazer, realizar, porque ela fazia no olho, na prática, ela não seguia a receita por não ter o conhecimento matemático, né? Então, ela respondeu que deu para aprender alguma coisa com certeza. Uma pessoa que saía da sala de aula de matemática que não aguentava assistir, né? Pode passar, professor. Algumas considerações aqui em relação a essa abordagem, né? A apropriação de novos conhecimentos deve levar em conta os conhecimentos dos alunos, ou seja, ter como ponto de partida os conhecimentos, os conceitos provenientes de suas experiências, né? Então, a experiência do aluno ele deve ser considerado também. Aquele nível de letramento, embora seja precário, né, para que o aluno ele avance, ele deve ser compreendido e deve ser analisado o porquê ele está com aquele nível, se ele está equivocadamente entendendo aquele nível e batendo no martelo, na tecla de que aquilo é certo, deve ser considerável para que possa se avançar e servir como suporte para a aquisição do saber sistematizado, que é o saber escolar, aquele saber que a gente passa todo dia para o aluno, né? A aprendizagem matemática refere-se a uma junção simultânea de definições e procedimentos, que engloba a metodologia investigativa, foi o que a gente fez, né? E racional, assim como expõe formas de comunicar e representar o mundo ao seu redor, não deixando de considerar o cotidiano deles, né? Cabe ao educador planejar uma intervenção didática que vise transformar essa diversidade em um ponto de estímulo em que o aluno consiga explicar fatos matemáticos, analisá-los e compreendê-los. Então, é isso que a gente deve fazer, é a proposta que eu trago em sala de aula, é essa abordagem, essa forma de intervir didaticamente, né, para que o professor ele consiga desenvolver, a partir dessas novas metodologias ou procedimentos didático-pedagógicos, uma proposta de ensino para o aluno. Né? Pode passar, professor. Teve uma outra abordagem que eu vou mais adiantar, que muita gente que está no trabalho já sabe, que foi outra abordagem da feira, né? Outra abordagem em relação ao letramento matemático foi um trabalho realizado na Feira Livre. Pode passar, professor. O local da pesquisa foi uma feira livre no Conjunto Nova Natal. Eu sou professor da Escola Amadeu Araújo, que é localizado nesse bairro, então a gente desenvolveu um trabalho de pesquisa junto aos alunos da EJA nessa feira. Pode passar, professor. Esse trabalho foi resultado de uma pesquisa que os alunos do nível 3, né, da EJA, da Amadeu Araújo, desenvolveram na Feira Livre, Nova Natal, para compreender a forma com que a matemática se apresenta nesse espaço de feira, né? Como é que a matemática ela é apresentada, diferentemente da matemática sistematizada na qual eles não estavam entendendo. Por isso que surgiu essa ideia de ir para a feira para estabelecer conexões entre a matemática da feira e a matemática da sala de aula. Estávamos estudando números decimais e não entendíamos a questão do preço, né? O preço em si representado por número de decimais. Quanto custa 300 gramas de queijo? Quanto custa, qual o valor de 3,50? A representação. Eu quero dar um troco de 10 e tal. Então, isso surgiu uma dúvida muito grande entre eles na questão da operação, na operacionalização desses números em relação a troco, a compreensão de quilo, a compreensão de preços, fazendo a relação entre a proporção preço, peso, né? Então, tudo isso foi discutido. Aí, pode passar, professor. Aí surgiu esse problema. Como promover uma aprendizagem significativa dos números e suas operações junto aos alunos da EJA, quando relaciona a matemática, que eles estudam a matemática da Feira Livre, né? A matemática que eles estudaram na época, ninguém lá tinha estabelecido uma relação entre a matemática lá da feira que eles trabalhavam, né? Fechou a escola, a matemática ficou ali dentro. E a minha matemática da feira
está lá fora viva, sendo feita da maneira do conhecimento prévio meu e que não estabelece relação com a matemática sistematizada escolar. Né? Pode passar. O objetivo geral é analisar a feira como um ambiente de aprendizado que estabelece relações com o conteúdo da matemática apresentado em sala de aula. Né? Pode passar, professor. Vou adiantar aqui. O que é que a pesquisa revelou? O aluno, né, da EJA entrevistou seu João, idade de 83 anos, há 11 anos trabalha na feira vendendo queijo e carne. E seu grau de instrução é o ensino médio incompleto. Na época, quando perguntado se tem facilidade de fazer cálculos matemáticos de cabeça, respondeu que não. Ele disse, não, tenho não. Aí, quanto à satisfação do seu emprego, disse que estava satisfeito por ganhar um bom dinheiro. Sobre o surgimento da feira, não soube responder. Aí ele perguntou, que a gente estabeleceu um questionário com várias perguntas, né? Aí ele perguntou que queria comprar 300 gramas do produto, cujo quilo era R$ 7, né? Então, nem esse aluno ele sabia do valor, não sabia fazer o cálculo. Seu João calculou mentalmente, ele disse que ele não usou calculadora, mentalmente ele calculou que 300 gramas custava na época R$ 2, né? E quando fomos fazer a resposta, né, na sala de aula, construir a resposta, identificamos que é R$ 2,10. Então, o seu João, o conhecimento prévio dele, né, o conhecimento de causa de mundo, a matemática do conhecimento dele estava muito próxima da matemática sistematizada, né? Talvez ele, pela sua carência, né, de compreensão de exatidão da matemática, não tinha conseguido chegar a 2,10 e também dado a complexidade do campo numérico. Porque se fosse números inteiros, né, números naturais, ele diria com precisão, né? Mas como é números decimais, aí é mais complicado dar essa precisão de cabeça. Pode passar, professor. Como conduzir uma maneira de resposta? Pronto. Aí aqui eu pergunto a vocês rapidamente como conduzir uma maneira de resposta dessa questão aí. Quais estratégias de dado pedagógico, se fosse você, né? Quais estratégias de dado pedagógico você conduziria ao aluno com dificuldade em entender a matemática inerente ao seu cotidiano? Que estratégias você conduziria? Elenque 3 estratégias aí, né? Aí é uma parte mais prática que eu estou perguntando a vocês e que vocês podem pedir para rapidamente falar, né? Elencar essas estratégias, né? De dado pedagógico. Sei lá, alguém pode dizer que ensinaria o conceito para depois ele aprender proporcionalmente, né? Usar a proporcionalidade ou ir pelas metades, não sei. Vocês é que sabem. Vou dar um tempinho aqui para você dizer rapidamente, para a gente fechar. Canindé, Josenildo. Enquanto estou dando tempo aqui, eu vou ver o que Josenildo falou. Vocês podem responder. Eita, que silêncio, né? Vocês estão aí mesmo, né? É isso mesmo, Josenildo. É por esse caminho, viu? De utilizar novas metodologias, jogos eletrônicos e tal. É isso aí. Agora eu quero ouvir vocês. Professor, boa noite. O senhor Oi. poderia voltar é, na, na tela do problema? Que eu não lembro se o número, um número em especial. Pronto, Ah, eu vou falar com quem está passando o slide, professor, pronto, para voltar, obrigado. voltar É, um. Pronto, ele professor botou Tássio, aí. Oi, na ele época foi. do meu estágio, eu tive a oportunidade de trabalhar com EJA. Inclusive, Sim, um dos relatos que eu ouvi que me marcou era que
Um senhor, ele queria se formar para conseguir tirar uma habilitação. Então, ele estava Sim, buscando ter esse conhecimento básico. sei. Assim, uma sugestão, né? Sem usar a regra de três propriamente, Sim, eu faria a relação, usando o conhecimento de mundo deles, se eles tivessem, sim. de preço por grama. Questionaria se Ah, ele sabe quantos gramas tem um sei, quilo, já para trabalhar sei. também essa medida, essa conversão. E aí, Pronto. esperando que eles identificassem que 1.000 gramas equivale a um quilo, e Hum, trabalhar em reais são quantos centavos, R$ 7 são 700 centavos, e fazer aquela simplificaçãozinha da razão e fazer a multiplicação sim, depois. Eu acho que seria pronto. válido. Muito bom, perfeito. Identificar Muito, 70 muito, centavos nesse sentido a cada 100 gramas. muito legal. Gostei. Algumas pessoas já disseram isso também, essa forma aí. Muito legal. Kilma, né, quer falar, professor. Que ela quer falar. Pode abrir o microfone. Ela mandou uma mensagem aí. É Kilma o nome dela? Pode abrir o microfone, Kio. Pode abrir. Ela tá aí? Vamos ver. É, Cade. Acho que é Kilma, né? Kilma Costa. Não estou conseguindo, né? Desejo falar. Não estou conseguindo. Você não está conseguindo abrir o microfone, né? Não é isso? Ela tem Você que. clica naquele Ela, microfone. Hã? ela que abre o microfone. É, ela não está conseguindo abrir. Mas Kilma, a gente pode abrir o espaço no final. No final, eu abro o espaço, aí é o tempo que você já testa aí para falar. Ok? Então, fora o professor que falou, alguém mais tem uma ideia, uma estratégia que a gente falou, né? Da estratégia. Essa maneira que ele falou foi interessante porque o aluno ele veja só, o aluno ele vai para o mais fácil, né? O pensamento mais fácil, o pensamento mais cômodo para ele, né? E aí esse do que você falou sobre as gramas é interessantíssimo também fazer essa abordagem. Por quê? Porque você está trazendo conhecimento mais sistematizado. Agora, imagina aí o aluno que está no nível um de letramento, né? Ele não vai ter essa luz, essa compreensão dessa forma de falar ou de expressar, né? Executar essa resposta, certo? Mas é interessante essa estratégia que você falou aí, viu, professor? Muito, muito boa aí. Vitor, né? Mas vamos adiantar. Pronto, aí eu trago aqui essa regra de três, né? Que ele falou também, o Vitor, né? Que não iria pela regra de três, mas iria fazendo a composição das gramas, certo? Pode passar, professor, para a próxima. Pronto, tá aí a regra de três, né? Que ele pega sete reais, equivale a 1.000 gramas, né? E 300 gramas equivale a X. Aí faz o cálculozinho, né? Do que chamou cruz credo, né? Da regra de 3. E ele acha o 2,10, né? O cálculo. Aí vem a outra questão do cálculo mental, pronto. Aí chega a questão da grama, né? R$ 7, 1.000, 3,50 é metade, 500 gramas, 1,75, 250 e assim vai, né? Como você poderia mentalmente resolver essa questão, né? Mentalmente, aí você teria que ter um raciocínio assim, meio que abstrato, né? Para tentar estabelecer essa relação de somar, de você estabelecer a proporcionalidade na mente e em seguida somar. Por quê? Porque você vai pegar 1,75
Aí vai gerar 0,25 e ainda tem a questão das... Sim, é 300 gramas, né? Então você vai somar mentalmente isso daí, certo? Vamos passar para o próximo. Aí tá aí a formulação. Pode passar para o próximo. Vamos ver essa análise, esse resultado, né? Nessa análise, observa-se que a matemática de João, do seu João Feirante, né? Apresentada de forma diferente da sistematizada na escola, né? O de João foi diferente. Apesar de um deles não ter facilidade em desenvolver o cálculo mental, como ele falou, né, seu João, consegue de forma rápida e objetiva calcular o preço do produto sem a utilização da calculadora ou do algoritmo da proporção na qual eu mostrei para vocês, né? O algoritmo da proporção, certo? Mostrando aos entrevistadores, os alunos que foram entrevistar esse seu João, que a matemática do cotidiano não é difícil. São conhecimentos prévios que podem dialogar com a matemática sistematizada. Ou seja, se seu João fosse aluno da EJA, seria mais fácil para ele, em sala de aula, socializar essa experiência e estabelecer uma conexão com a matemática sistematizada lá da fração, do número decimal. Seria mais fácil a ele. Por quê? Porque o conhecimento prévio dele, ele já tinha um conhecimento de causa de mundo, na qual ele entendia mais ou menos essa relação matemática da proporcionalidade, que ele formulou na cabeça, né? Seria mais fácil ele chegar na exatidão da resposta. Pode passar. E aí, eu trago aqui, antes de finalizar, algumas perguntas, né? Que a gente submeteu no início, né? Que refere-se àquelas perguntas no início, né? O letramento tem conexão aqui? Tem, né? O letramento tem conexão com a matemática. Você pode... Agora, quem pensou no início que não tinha, você pode justificar a sua resposta. Seria uma pergunta de prova, né? De você ser aprovado no minicurso. Se você vai dizer que esse letramento tem a conexão com a matemática, mas por quê, né? De que forma ele tem essa conexão com a matemática, né? Você pode dizer aí, você pode expressar, abrir um espaçozinho para quem quiser falar sobre essa pergunta aí do letramento, se ele tem essa conexão com a matemática agora, né? Depois desse nosso minicurso que aconteceu até agora, né? Aí você pode estabelecer essa relação aí com essa matemática, com essa pergunta, né? Para saber. Quem é que vai falar? A professora lá que não conseguiu falar, ela consegue hoje falar agora? Vitor, Canindé, eu vi Canindé aí na foto, né? O João Vitor aí. Na verdade, tem uma mensagem. Pode falar, João. Deixa eu ver que tem uma mensagem aqui. Certo. Na verdade, de tanto não decorar os valores, né? Josenildo. Deixa eu ver aqui, Josenildo. Na verdade, de tanto trabalhar com valores e gramas, seu João pode ter decorado os valores. É também uma possibilidade, né? Ele pode ter decorado, mas assim, não descarto a possibilidade também, assim, por ele estar ali na feira e não ter o recurso da calculadora, ele estava ali por que der e vier, né? O que der e vier para ele, ele tenta fazer da maneira dele. Tem essa questão também, né? Letramento entra na matemática construída durante as perguntas inseridas, né? Então, Débora, ela fala que o letramento entra na matemática construída durante as perguntas inseridas. Será que você pode abrir meu microfone? Eita, eu não sei. Porque quem tá passando os slides é o professor aí na sala e eu não sei. Eu acho que é você que consegue abrir. Só quem Boa pode abrir o noite, tá? microfone é a própria Kívia. A gente aqui só consegue desabilitar. Abrir a gente não consegue. Não. Boa noite, Exatamente. tá? Boa noite. Wanda.
Oi, Tássio, Oi. escute, com relação a essa pergunta, né, como o letramento Sim, tem conexão com a matemática, né, eu estava pensando sim, aqui, né, a partir de tudo que você falou, né, que a sim, matemática, o letramento é quando a gente consegue, né, ler sim, e participar socialmente, né, a partir das práticas de linguagem, né, e a matemática sim. também, né, quando a gente utiliza a matemática de uma forma que é consciente, né, para resolver, para vivenciar as questões da sociedade, né. Isso Então, mesmo, Ana. seria um letramento matemático que a gente, entendendo a matemática, a gente vai entender, né, as coisas, né, uma notícia de jornal que tenha informações matemáticas, que tenha gráficos, que tenha tabelas, não é assim? Exatamente, é verdade, Wanda. Eu vi agora teu nome, Maria Wanda, minha Foi. coordenadora lá da Escola Municipal Maria Madalena, né? Isso. Muita saudade de lá da escola de vocês, viu? Mas é isso, Igual. Wanda. Uhum. Pronto, manda a lembrança lá pro pessoal. E é isso mesmo, Consegui. o letramento, a conexão dele com a matemática se dá nessa relação do cotidiano, da necessidade que a gente sente de utilizá-lo a partir disso, da compra, né, da lista de supermercado, né, na qual a gente se submete ali, do jornal, da economia, dos gráficos, da leitura dos gráficos, né, a gente está ali lendo um jornal, a gente está ali diante de um noticiário da TV na qual precise utilizar a matemática, então vem esse letramento, que eu já, subtende que eu já fui letrado, né? E consigo, com essa competência minha, incorporada, né, no meu conhecimento, no meu conhecimento do ser, conseguir estabelecer essa relação de compreensão desse noticiário, a partir do meu nível de conhecimento do letramento, né? E é isso que dá o diferencial em relação ao analfabeto matemático, que não sabe e ele já foge, né? Ele já foge daquela situação de ler, ou de compreender, ou de executar qualquer ação, porque ele não tem esse conhecimento, né? Ele não tem. Me recordo bem um vídeo da EJA que eu assisti, de uma jovem que ela era analfabeta não compreendia nada. E ela ia para a parada para pegar o ônibus e ela não conseguia ler o destino, porque ela não sabia ler. Aí ela perguntava na parada, perguntava assim, afirmando: Eita, esse ônibus é destino tal. Aí a pessoa disse: Não, o destino tal não passou, passou esse outro. Aí ela já ficava antenada. Uma estratégia que ela usava, porque ela tinha vergonha de perguntar quem estava na parada qual era o ônibus que passava, né? O destino, me diga esse destino, né? Porque ela não sabia ler, era aluna da EJA também. Então, por aí você vê que o aluno ele sofre quando ele não é letrado, tanto matematicamente como na língua portuguesa, que ele vai buscar outras estratégias e nem sempre dá certo, né? E ele se exime, ele se isola de certas situações e é excluído, né? Ele é excluído daquele ambiente, por quê? Porque ele não tem um conhecimento matemático. Isso a gente pensa assim, a gente não, que a gente sabe da gravidade, né? Mas muita gente pensa que é besteira, mas não é não. É algo frustrante para eles, né? É algo que frustra a vida deles, falta alguma coisa, né? Falta algo mais, certo? Aí a outra pergunta é conceituar letramento, aí tem a Boa professora noite, lá que faz. professor. Creio Opa, que boa agora noite. vai dar certo. Pronto, Tudo pode bem? falar. Tudo Eu bem. quero agradecer, né, a sua pesquisa, todo o seu projeto. Eu me vi muito aí, porque eu já trabalho há algum Sim, tempo, já fui professora da EJA e também do sim. curso de pedagogia, Oh, coisa e boa. senti isso na prática também, não é só a EJA, mas também com professores que não Sim, vê a matemática no cotidiano de sua vida, porque não é passado isso para a gente. Enquanto eles não sim, enxergarem essa matemática na nossa vida, eles não vão compreender nunca a matemática. é Então, verdade. foi isso que eu os levei à feira, igual como o senhor fez, por isso que eu estava aqui maluca para falar, que foi a memória afetiva que voltou, né? E o que Olha foi que aí. nós fizemos? Compramos as frutas, o que está mais próximo deles. E Sim, quando sim, chegou sim. na sala com aquela faca, com a fruta, que eu fui trabalhar Sim,
subtração e divisão ao mesmo tempo, e deu para fazer até a porcentagem, porque eles Eita. foram vendo isso aí. E o dinheiro, eu trouxe muito dinheirinho, esses de mentirinha, né, que eu ia trabalhar com eles. Sim. Desenhei também R$ 1 bem grande, fomos dividir ao Sim. mês, eles sabiam de cabeça. É 50 centavos. Eu disse, então é 50%, é o todo. Olha, Entendeu? tá vendo? Fomos comparar o Entendi. quilo, levei o quilo do feijão, que nós não compramos feijão a não ser na feira, que é no grama, e sim no quilo, Sim. mas se a mamãe for fazer um bolo e ela pedir 750 gramas, como é que você vai fazer? Então, a gente foi, pegou o saco, dividiu ao meio, que seria o quê? 500 gramas, depois ao Sim. meio de novo, ele disse, professor, então aqui naquela moeda, já que são 25 centavos, será 250 gramas, serão Sim. 750 gramas. Então, a partir daí, quando o senhor mostrou essa questão também dos 300 gramas, quanto dava, né? Se eram R$ 7, eu também fiz de Sim. outra forma, não só com 300 gramas, mas mostrando para ele que dentro de 300 gramas, quantos 100 gramas tem? Aí eles disseram Sim. 100, 100%. Então, vamos ter 100, 100, 100. Vamos colocar Olha os aí. 7, 7, 7, 7. Então, olha aí, 7 3 vezes, que é 7. Como é que a gente lê? Eu tenho 3 vezes o número 7. Então, isso eles Sim. começaram a compreender. E foi daí que eles disseram que agora iam saber medir quando pedir uma xícara e meia ou 3 quartos da xícara. O que é 3 quartos? Pegar Sim. aquela farinha de trigo, que é 1 quilo, dividir em 4 partes. Tudo eles pensaram na moeda bem grande. Eu peguei aquela forma de pizza grande, fui Sei. dividindo com eles, levei os pratinhos que tinha um senhor na EJA que também ele fazia churrasquinho. Traga seus pratinhos. Dividimos o prato ao meio e ao meio, então tudo a partir da vivência deles. Então foi Olha aí. quando eles perceberam que a matemática, tudo é a matemática está em todo o saber. E o É verdade. letramento, principalmente, se eles não conhecerem os símbolos, se eles não souberem as diferenças de como, até do que é comprimento e o que é comprimento. Aí, que material eu usei? A régua, que todo mundo pensa na régua. Sim. Desculpa eu estar falando muito. Todo Não, mundo não. pensa na régua apenas como medição. Eu vi, é muito raro a pessoa usar a régua para trabalhar o sistema numeral, ou seja, os números decimais, a fração, o próprio relógio, o calendário. Eu levava para a sala de aula, Sim. 12 meses é o completo, 100%. Eu sempre nessa linguagem, o todo é 100%. Como Sim, seria sim. 50% do calendário? Ele 6 meses. E o que seriam três É. quartos do calendário? Está entendendo, professor? Entendi, Então, eu entendi. trabalhei muito no dia a dia deles. O nome Sim. dele, o todo do seu nome, como é 100% do seu nome. Então, Kilma. Então, 100% do meu nome são 5 letras. Só o meu nome, Kilma. Sim. E quantas Sim. vogais? Só tem 2. Então, eu tenho o quê? Eu tenho 2 quintos, né? Aí fui mostrando para Sim. eles. Então, a fração fluiu assim, porque eu não entendo. Todo ano, todo mundo reclama de fração, né? E é um dos É, conteúdos mais maravilhosos que eu acho de trabalhar. Então, é desculpe verdade. conseguir falar. Muito obrigada pela oportunidade, mas é porque o senhor trouxe memórias afetivas para mim muito fortes, tá certo? E eu Coisa quis boa, tá certo. botar em prática também um pouco do meu relatos de experiência. Boa noite e obrigada. Pronto. Valeu, Kim. Obrigado aí pela participação. Muito bom, viu? Esse seu trabalho carece de uma publicação, de um relato aqui, na nossa rede aqui, na nossa sala, né? Nessa formação. É interessantíssimo que Obrigada. você trouxe essa abordagem mais prática da fruta, associando a porcentagem, né? A questão da fração, e trouxe esse dia a dia deles, né? O próximo, aproximar essa vivência deles com a matemática. Então, muito interessante essa sua abordagem. Parabéns aí pela pesquisa, né? E é isso que a gente precisa Obrigada. na educação de jovens e adultos, socializar essas E pesquisas, trabalhar né? muito junto da professora de língua portuguesa, que eu também, né, tenho a formação, mas
a gente trabalhava muito junto. Enquanto eu trabalhava matemática, ela ia lá com as simbologias, né? As nomenclaturas, fração, o que é que precisa, então, numerador, denominador, esses nomes para parte, o que é fração? Então, parte é inteiro, é fracionar, porque a gente não come um bolo inteiro. Então, tudo está na vida verdade. deles, a gente é que torna até um pouco mais difícil, né? Aí depois É eu fui verdade. trabalhar com quadriculada, eu fui para o material dourado e tudo foi ficando bem mais fácil, tá bom? Obrigada. Pronto. Parabéns, valeu, valeu. Então, Kilma e demais, tem essa questão. E na última pergunta que eu falo aqui, que eu já vou adiantar, dado o horário, né? Na era das tecnologias, né? Como eu posso pensar em letramento digital? Aí eu me reporto ao início que eu falei sobre a questão das gerações que estão na sala de aula, né? Tem os jovens que se identificam muito, né, com essas tecnologias, os adultos, mais ou menos, né, dependendo da situação que eles acham prioritária, mas os mais maduros e idosos, eles não têm essa identificação. Então, como é que eu posso pensar numa maneira de associar, ou de desenvolver, ou de capacitar o aluno, como letrado, ou na condução do letramento digital, na sala de aula? Como é que eu posso pensar nisso? Aí me reporta a questão das redes sociais, que a gente pode também utilizar, né, essa questão na própria sala de aula, né? Claro que hoje tem essa não permissão da utilização do celular, né? Mas mediante condições pedagógicas tem essa abertura. Então a gente poderia pensar nessa inclusão digital, né, deles, eles entenderem o que é essa questão da tecnologia, né? Trazer palestras, trazer capacitações sobre essa utilização ou do computador, ou do celular, ou do tablet, né, em sala de aula, para trazer esse letramento, né, esse letramento digital que chama, né, que traz algo mais pronto ali, né, vem a figura já pronta, vem tudo mais pronto, não vai para aquela etapa mais manipulável. Então seria também uma ideia dessa. Pode passar, professor. Essas considerações para a gente fechar o trabalho. A pesquisa deixa claro que é necessário se conhecer a matemática oriunda do cotidiano, porém é dada pouca relevância, né, por parte de muitos professores ao conhecimento prévio do aluno, né? A gente ainda identifica hoje essa ação do professor não considerar o conhecimento prévio, né, o conhecimento de mundo, de causa, de vida, né, do caminhoneiro que conhece mais geografia do que a gente, né? Ele conhece o Brasil inteiro, então ele sabe onde é que está distribuída a geografia, os problemas, né, de cada estado, onde se produz mais, qual o estado que produz determinado tipo de fruta ou de pecuária, né? Ele sabe, ele tem. Então a gente pode ser parceiro dele e usar esse conhecimento prévio dele, para que a partir daí a gente consiga estabelecer uma sequência de atividades, né? Uma sequência didática de atividades. O conhecimento prévio dos alunos são diversificados e na maioria das vezes são vistos equivocadamente, né? É visto, rapaz, você diz que, sei lá, o maior produtor de melão é tal estado, mas eu acho que você está equivocado. Então, não. Vamos considerar, vamos ver se ele tem essa atualização. Muitas vezes ele tem essa vivência de um mês que viajou para determinado estado e sabe disso. Então, não podemos também subestimar, né? Cabe ao educador planejar uma intervenção didática, essa que eu falei para vocês, né? Uma intervenção da fração, que eu fiz a intervenção da feira, né? Para estudar essa matemática oriunda desse contexto mais do cotidiano, né? Cabe a nós fazermos um planejamento de intervenção didática, né, de letramento que vise transformar essa diversidade num ponto de estímulo, de modo que o aluno consiga explicar fatos matemáticos, analisá-los e compreendê-los. Como é que ele vai explicar se ele não é letrado, né? Se ele é analfabeto? Mas, professor, no nível 3, nível 4 da EJA eu identifico que tem alunos que passam 3, 4, 5 anos no mesmo nível, né? Por quê? Porque eles não têm aquele compreensão do letramento, não está no nível, né?
naquele nível da pesquisa, do nível 1, 2 e 3, na qual ele possa avançar para outra série. Então, eles têm dificuldade. Então, a gente tem que estabelecer uma sequência de atividades, tem que estabelecer uma relação de conversa com eles sobre o seu conhecimento para que eles possam avançar, né? Essa é uma das propostas desse minicurso, é essa questão da sequência didática. Embora a gente esteja avançado, sei lá, no conteúdo matemático, mas podemos abrir uma exceção à parte e construir uma sequência didática na qual traga para o aluno esse conhecimento de ser letrado, de sair dessa zona de analfabetismo, entrar no alfabetismo, entrar numa qualidade melhor de compreensão do conhecimento matemático, para que ele seja incluído aqui, no cotidiano que a gente vive, né? Acreditamos que uma aprendizagem significativa dos números e suas representações pode colaborar para o conhecimento matemático, de modo a cumprir o papel social que a matemática deve desempenhar. É esse papel social. A matemática, ela não tem só a proposta de você entender número pelo número, cálculo pelo cálculo, a fórmula pela fórmula e pronto. Ela tem um papel social de conduzir, de incluir, né, o papel da inclusão do sujeito, do cidadão, em diversas áreas da sociedade e em diversas áreas do conhecimento também. Então, para que ele seja incluso e compreenda ações que a matemática ela traz, é preciso que esse aluno ele consiga entender a partir do letramento que ele tem, que ele deve ser submetido mediante a escola. Deve desempenhar, quando o professor conduz um meio de novas metodologias, né? Essa questão da inclusão digital, dos jogos, da utilização de elementos didáticos pedagógicos, que o aluno venha a ser submetido, a partir dessas metodologias, galgar um sucesso no processo de ensino-aprendizagem, certo? Tem alguém falando aqui? Deixa eu ver nas mensagens, certo? O professor pode passar, o último slide são as referências, né? Tá aí as referências.